Fala aí galera do Comece a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício em mais um vídeo com dúvida da audiência e dessa vez sem audiência, porque eu vou falar de um assunto aqui que é bastante interessante no meu entender e você com certeza vai achar também mudar um pouquinho a sua perspectiva a respeito disso. O nosso bate-papo de hoje é sobre a luta eterna contra a balança, quer dizer, a luta contra a balança precisa ser eterna. Eu vou explicar por quê. E aí você deve estar me perguntando, poxa Maurício, mas eu vou ter que controlar meu peso eternamente, eu vou ter que ficar me esforçando eternamente para ficar para chegar ao meu objetivo? Bom, eu vou desenvolver meu raciocínio aqui, tá? E você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. E para exemplificar isso, eu vou citar histórias de alguns esportistas, tá? Para você ver o que aconteceu com eles e como isso se aplica na questão da balança. Não vou falar do Ronaldo Fenômeno não, porque isso é outra história, tá? Que ele engordou depois da carreira, etc. Mas mais em relação à performance e ao foco da pessoa. Então o primeiro esportista que eu vou citar aqui é a Ronda Rousey, do UFC. Tá? UFC. O que aconteceu com a Ronda? Ela dominava completamente a categoria feminina dela. E achava o sarrafo em todo mundo, matava as lutas em 15 segundos, 20 segundos, etc, etc. E então veio o sucesso, veio toda a projeção que o UFC deu para ela, e a Ronda começou a ir para tudo que é programa, fazer propaganda, coisa do tipo, participou até de um filme de Hollywood, não sei exatamente qual foi. E logo depois veio uma adversária que não era tão qualificada assim, que era a Holly Holm, e a Holly Holm destruiu a Ronda. E depois disso, depois dessa derrota, todas as tentativas de volta da Ronda foram totalmente frustradas. Tá? Então o que aconteceu com ela? Nessa brincadeira de ficar mais famosa e para uma cacetada de programa dando entrevista, provavelmente, eu não vou dizer que não foi, eu não vou dizer que foi, perdão, mas provavelmente ela acabou perdendo o foco naquilo que fez ela detonar na carreira, que foi o treinamento. Tá? E ela simplesmente se perdeu e ainda não conseguiu se recuperar direito. Tá? Prova disso é que até uma adversária dela, a Holly Holm, por exemplo, perdeu na primeira luta seguinte, se eu não me engano foi contra a Miesha Tate. E a Ronda já tinha batido a Miesha 2 ou 3 vezes. Tá? Para você ver como é que rolou, aconteceu alguma coisa aí com a Ronda. Então, outro exemplo que vem também da luta, mas agora eu estou falando do boxe, é Mike Tyson. Mike Tyson, enquanto esteve focado em fazer o dele, ele era indestrutível. Botou todo mundo na lona. E aí começou a ter escândalo envolvendo a separação dele da primeira esposa, acusação de estupro e por aí vai. Deve ter tido influência da mídia também. O Mike Tyson é um cara muito difícil de lidar e ele se abalou muito com a perda do técnico dele, o Cus D'Amato. Então, daí ele meio que deu uma degringolada e veio um adversário totalmente inexpressivo, que era o James Buster Douglas, e nocauteou o Tyson. O Tyson perdeu completamente o foco. Tudo bem, depois ele até deu uma recuperada lá, voltou aos ringues e tal, mas não foi o mesmo Tyson de antigamente. Tudo bem que a idade aí já começa a influir. E com a capacidade dele de se meter em problema também, isso acabou tirando o que levou, novamente, igual o Ronda Rousey, o que levou ele a ser o campeão e todo aquele fenômeno. E agora um exemplo brasileiro que em muito menor escala, mas assim, era um cara extremamente talentoso que simplesmente se perdeu, foi o jogador de futebol, o Jobson, que começou super bem no Botafogo, mas o sucesso dele, em vez dele fazer o que tinha que fazer, tá, começar a se destacar mais, etc., o sucesso subiu a cabeça, o cara começou a fazer M atrás de M, e hoje em dia tá suspenso, não tem perspectiva de jogar e só é notícia por causa de escândalo. Ou seja, também perdeu o foco. Você é um cara com um potencial muito bom, ele jogou muito bem no Botafogo, mas completamente se perdeu por causa da cabeça de jirico que ele tem. O ponto aqui em comum dessas três histórias é que a pessoa estava fazendo a coisa certa e estava começando a se destacar ou estava dominando, mas quando ela para de fazer, quando ela perde o foco, ela acaba perdendo todos os resultados. E o ponto é, para você ter o sucesso e você manter esse sucesso, você precisa fazer o que você estava fazendo anteriormente de forma contínua e de preferência
melhorar o que você estava fazendo anteriormente, porque acredite em mim, sempre dá para melhorar e você precisa sempre estar disposto a aprender algo novo para acrescentar para as suas rotinas. Não pensa que só porque você está dominando tudo, aquilo vai ser eterno. E se você acha que já conseguiu, que você agora é indestrutível, é insuperável, você, sinto muito, está em apuros. E aí você vai me perguntar, pô, tá bom, Maurício, o que isso tem a ver com emagrecimento? Ah, mas tem muito. Principalmente no momento que a pessoa consegue atingir o peso que ela quer. Porque é o momento que ela relaxa, que ela baixa a guarda. Poxa, fiz tudo certo, agora eu vou curtir. E é aí que a porca torce o rabo. Prova disso é a história de quase 99,9999, eu posso ficar repetindo 9 aqui, ad eternum, das pessoas que chegam para mim, ou então qualquer pessoa que você encontra em qualquer esquina, pessoa com a seguinte história: já fiz várias dietas, eu consegui emagrecer, mas depois volta tudo. Já que eu falei na palavra dieta, uma palavrinha sobre essa palavra. Essa palavra deveria ser riscada do seu dicionário. Justamente porque é o que está subentendido com a palavra dieta. Primeiro de tudo, sacrifício. Ninguém gosta de se sacrificar, a verdade é essa. Tem algumas pessoas que até desenvolvem uma mentalidade de que o sacrifício vai levar a resultado, etc, etc. Mas no fundo, aquilo está implícito, é um sacrifício. E você não quer se sacrificar uma vida inteira. E o segundo ponto é que está implícito que é uma coisa temporária. Tá? A palavra dieta ela já tem uma definição. Por quanto tempo você vai fazer essa dieta? Aliás, uma pergunta que me fazem muito sobre dieta cetogênica é quanto tempo ela pode durar. Justamente por causa dessa uma das causas é essa conotação da palavra dieta. O que significa a palavra dieta? Quanto tempo eu posso ficar nessa dieta? Entendeu? E a minha resposta é sempre o quanto tempo você quiser. Tá? A humanidade sobreviveu muito tempo numa dieta parecida com uma cetogênica. Então, tem outros fatores aí envolvidos na questão da palavra dieta, mas se você usar o seu processo de emagrecimento, você encarar como uma dieta, digamos assim, é o começo do fracasso. Justamente porque isso está subentendido e quando você começa uma dieta, você já está pensando em sair dela, a verdade é essa. E aí, no final das contas, todo o trabalho duro que você teve até conseguir o resultado que você queria vai parar. E aí o progresso também para e se você, no caso da dieta, se você retornar para os hábitos anteriores, você vai regredir. Então eu sei que muita gente vai me odiar pelo que eu vou falar agora, mas a verdade é a seguinte: cuidar da sua saúde e do seu peso não tem prazo de validade. Você precisa fazer isso para o resto da sua vida até o dia da sua morte. Alimentar-se bem e exercitar-se é uma coisa que você deveria fazer quase todo dia da sua vida, ou pelo menos 85% dos dias da sua vida, até o dia que Deus resolver levar você daqui. E se você se alimentar bem e se exercitar, você provavelmente vai adiar aos poucos esse dia que Deus vai resolver te levar, se o motivo for doença, claro. E para quem não sabe, um dos principais motivos de eu me cuidar é porque eu fui pai. Minha primeira filha nasceu, eu tinha 39, a segunda nasceu, eu tinha 41. Aliás, eu tenho 41, minha filha tem um mês agora. E se eu não viver bastante, se eu não me cuidar e não viver bastante, tá, eu provavelmente vou perder muita coisa da vida das minhas filhas e quem sabe a possibilidade de eu ver os meus netos. Até porque quando minha filha mais velha tiver 20, eu vou estar com 60, então com 59. Entendeu? Então isso é uma motivação muito forte para eu seguir nesse caminho, para eu cuidar, adotar essa mentalidade de cuidar eternamente e de principalmente não baixar a guarda como a Honda, o Mike Tyson e o Jobson fizeram. Então, por exemplo, se você está seguindo um programa de emagrecimento que vai garantir para você um corpo novo em até 90 dias, bom, você pode até chegar lá no final desses 90 dias, mas se você parar com esse programa depois dos 90 dias, já era, você vai estancar, na melhor das hipóteses você vai estancar, tá? E você precisa continuar com esse teu programa de 90 dias por 900 mil dias, tá? Até porque se for uma coisa que te fez tão bem, qual é o sentido de você parar? Entendeu? Se alimentar-se direito e se exercitar traz tanto benefício para você, qual é o sentido de você parar para você relaxar e baixar sua guarda e voltar a comer aquelas coisas que te davam prazer, mas é aquele prazer momentâneo que tinha um efeito colateral devastador? Complicado, né? E como eu citei anteriormente, a questão da melhora constante, isso pode ser aplicado em qualquer coisa na tua vida, seja relacionamento, trabalho. Eu gosto muito de uma filosofia japonesa chamada Kaizen.
tá? Kaizen é você, todo santo dia, você melhorar pelo menos 1% do que você fez no dia anterior. Então, por exemplo, eu aplico muito isso na atividade física. Por exemplo, eu gosto muito de praticar corrida e eu controlo meus tempos de corrida através de aplicativo, etc. No dia seguinte, eu estou sempre tentando correr pelo menos 1 segundo mais rápido, ou então adotar algum critério, tipo controlar a velocidade, controlar a duração, e por aí vai, entendeu? Sempre tem alguma coisa, o importante sempre tem alguma coisa que você pode melhorar, tá? Essa filosofia, por exemplo, me levou, eu lembro dos meus tempos quando eu comecei a correr, eu corri uma distância de 5 quilômetros, então logo depois que eu comecei, eu estava correndo 5 quilômetros em 35 minutos. E passou um tempo, 2 meses depois, eu fui nessa filosofia de ir sempre melhorando um pouquinho, eu já estava correndo 7 quilômetros em 33 minutos, 2 minutos a menos, 2 quilômetros a mais. Tá? Por quê? E naquele momento você olha para trás e você vê o quanto você evoluiu. Isso um pouquinho a cada dia. Tá? E até por isso eu acho bastante danoso a questão de você esperar resultado muito rápido. Até porque você promoveu esse dano que você fez ao teu organismo gradualmente, e você quer corrigir tudo de uma vez só? Não dá. A metáfora que eu uso para isso é limpar a bosta de cachorro. Se você deixou o seu cachorro fazendo as necessidades dele no teu quintal durante 2 meses, se você tentar limpar toda a bosta que ele fez lá num dia só, você vai ter um trabalho homérico e provavelmente não vai conseguir. Então, o ideal é você ir todo dia, tá lá, o cachorro faz lá a bosta dele, você vai e limpa, entendeu? E gradualmente você consegue fazer esse trabalho de longo prazo. Então a convocação aqui, a grande lição que eu trago aqui é parar de pensar no teu objetivo, no obter o corpo que você quer, como um ponto de chegada, e sim como um checkpoint. Checkpoint é quando você passa para marcar, por exemplo, em corrida, checkpoint é quando você passa para marcar um tempo, uma parcial, por exemplo. Tá? É pensar no teu objetivo apenas como um checkpoint, e quando você atingir o seu objetivo, você já está com a cabeça no próximo objetivo, porque não tem limite. Tá? Não tem limite para digamos assim, para desafios para você, porque a partir do momento que você desenvolve um novo set de habilidades, que você, por exemplo, você perdeu 10 quilos, você pode pensar, por exemplo, agora em atingir o peso que eu quero, você pode pensar agora em construir massa muscular. Ou então, se você perdeu 10 quilos e você começou a praticar corrida, vou participar de uma corrida de 5 quilômetros. E aí você corre os 5 quilômetros e já foi, agora posso ir para uma de 10. E assim você não vai parar nunca, e você vai estar em constante evolução, sem perder o teu foco, e principalmente sempre fazendo o trabalho duro, aquilo que a Honda, o Mike Tyson e o Jobson fizeram no começo e que infelizmente eles pararam de fazer e estão pagando as consequências até hoje. E para encerrar aqui, eu vou compartilhar uma tática que eu aplico com os meus clientes, justamente para que eles não percam a vigilância quando atingirem os seus objetivos. Lógico, tendo essa mentalidade de qual é o próximo objetivo, sempre vai ajudar, mas é sempre bom, eu sempre peço, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o peso que a pessoa queria atingir é 60 quilos. E eu sempre peço para a pessoa, eu quero que você estabeleça uma marca um pouco acima, mas muito próxima do teu peso, que é a tua marca de alerta. A partir de você, então, por exemplo, 61. A partir do momento que você chegar aos 61 quilos, você tem que ligar o alerta máximo e você precisa voltar a fazer as coisas que levaram você aos 60 quilos. Porque, novamente, como eu falei aqui, se essas coisas são boas para você, por que você parou de fazer? Esse é o ponto. E eu sempre cito aqui também aquela pergunta que você deve fazer toda vez que você está num processo de emagrecimento. Para saber se vai ser duradouro ou se você vai bobear, vai baixar a guarda e vai engordar de novo. Consigo eu manter o que eu estou fazendo para o resto da vida? Se a resposta for não, ou se você não quiser fazer, infelizmente, você vai engordar de novo. Tá? Isso é fato. Então, novamente, se você estabeleceu o teu patamar máximo de 61 quilos e o teu peso ideal 60, quando chegou aos 60, você vai continuar controlando o peso, isso aí precisa fazer. Afinal, você está cuidando da sua saúde, não tem desculpa. Você vai relaxar, você vai bobear, você vai subir de novo, ainda mais nesse mundo que a gente vive. Se a balança apontou 61, para tudo e recomeça o processo de emagrecimento, porque ele vai ser muito mais breve. Tá? Você só precisa perder 1 quilo.
Imagina, se você bobear, daqui a pouco você vai precisar perder 10, perder 20, perder 30, e aí a tua tarefa vai ser muito mais complicada. E com o tempo, você vai pegar justamente, você vai aprender, tendo essa vigilância, o que você pode fazer e o que você não pode fazer para se manter nesses 60 quilos, ou seja lá qual for o peso que você queira se manter. Então, infelizmente, o preço da liberdade é a eterna vigilância e é esse o recado que eu queria passar aqui. Certo? Então vou ficando por aqui, lembrando que se você quiser mandar, tiver alguma dúvida ou alguma coisa que você queira ver que a gente discuta aqui no canal, é só escrever aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não deixa de dar o seu like. Se você ainda não assinou o canal, a hora é agora, é só assinar para você receber atualizações, etc. Se você tiver interesse nos meus serviços de consultoria, vai aparecer aqui embaixo do vídeo, é só mandar um e-mail para mim em consulta@comeceaemagrecer.com.br e eu te vejo no próximo vídeo.